CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, volta e meia a gente fala sobre ataques, né, às nossas redes, aos smartphones, aos aplicativos de conversa. E em meio a esse debate de como se proteger, ontem foi celebrado o Dia da Internet Segura. Gilberto Sudré está aqui no estúdio conosco, porque a gente traz mais dicas de como se proteger desses ataques. Exatamente, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Ontem foi comemorado, né, como anualmente acontece, o Dia Internacional da Internet Segura, né, que é um dia de conscientização, basicamente, que várias empresas fazem movimentos e lançam ou reforçam suas ferramentas para ajudar as pessoas, uma conscientização sobre como navegar de forma mais segura, de como ter um comportamento mais seguro em relação da internet. Então a gente viu várias ações no dia de ontem, né, ou seja, de reforço de ferramentas que já existiam, outros lançamentos de ferramentas novas nessa situação. E aí uma ferramenta que a gente até já comentou sobre ela aqui no CBN Tecnologia, mas que o Google voltou a reforçar a sua utilização, que é a Family Link. É uma ferramenta em que ajuda aos pais a controlar, ou pelo menos a ter um acompanhamento do que os seus filhos estão fazendo nos celulares. Então, é uma ferramenta que o pai ele instala no seu próprio smartphone, então no smartphone Android. Essa ferramenta chamada Family Link, ela é gratuita, e depois, através dessa ferramenta, ele cria uma conta de Gmail para os seus filhos, uma conta para cada filho, e associa essa conta de Gmail ao celular de cada um dos filhos ou filhas que ele tem. E aí, através da ferramenta principal que está instalada no celular dele, ele consegue, por exemplo, ver que aplicativos estão sendo instalados nos smartphones dos filhos, controlar, inclusive, se ele pode ou não instalar aquele aplicativo, verificar e controlar o tempo de uso de cada aplicação, de uso do celular pelo filho em relação a isso, ou seja, várias informações diferentes que ele pode obter, que o pai ou a mãe pode obter em relação aos seus filhos ou filhas que estão usando a internet. O aplicativo é gratuito, lembrando que ele tem versão, assim, o celular do filho pode ser Android ou iOS. O celular do pai ou da mãe que vai controlar essa navegação tem que ser Android, né, nesse caso. E aí o aplicativo chama-se Family Link, ele pode entrar e fazer esse tipo de controle, né, se ele quiser essa situação para isso. Uma outra ferramenta interessante, super interessante, que essa nova foi lançada agora, chamado Interland. Interland é um jogo que o Google fez, é um jogo gratuito também. Quem quiser saber mais sobre o jogo, procura lá Interland Google. Em qualquer plataforma de pesquisa vai achar lá. É um jogo online que ele usa no navegador da internet mesmo, e é um jogo para criança. E ele tem várias, como se fossem reinos, né? 4 reinos. Cada reino ensina a criança, né, através de uma questão lúdica de jogos, como a criança deve se portar na internet. Então, que informações ela deve ou não publicar na internet, o que ela deve confiar, ou o que ela deve desconfiar quando ela vai fazer algum acesso a uma rede social, ou um e-mail, uma coisa assim. Então, ou seja, é um jogo, tem um personagem, né, em que a criança vai controlando esse personagem, ele vai transitando pelos locais do ambiente da rede, né, ou seja, então, e aí ele consegue, a criança consegue então entender, através de perguntas e respostas, dicas de como ela deve se comportar. Chama-se Interland. É um jogo super novo, foi lançado agora, exatamente para aproveitar esse momento da Dia da Internet Segura para isso, né? Outro assunto que também chamou bastante atenção durante esses eventos que aconteceram ontem no Dia da Internet Segura foi sobre cyberbullying, né? Bullying que acontece através do bullying digital, né? Através de redes sociais, através de e-mail, através de grupos de mensagem instantânea, né? Ou seja, a importância dessa situação, mostrando que, na verdade, a gente tem 3 agentes nesse processo de cyberbullying. Aquele que é a vítima, óbvio, aquele que é o atacante e os espectadores. Porque o atacante ele só faz aquele tipo de agressão porque tem, né, uma plateia, vamos chamar Isso assim, aí. que até incentiva essa situação. Então, os 3 agentes são importantes ter consciência dessa situação. Lembrando que cyberbullying é crime, né? Então isso é uma questão importante. Já tivemos vários casos de condenação, não é a criança que é condenada, são os responsáveis pela criança que são condenados nessa situação. E aí o Facebook lançou uma cartilha, na verdade
3 versões de uma mesma cartilha, que pode ser feita download automaticamente lá da internet, gratuitamente, no site facebook.com/safetybullying, né, em inglês, safety/bullying. E aí você tem 3 versões dessa cartilha. Uma cartilha para adolescentes, explicando o que é o cyberbullying, o que pode ou não pode fazer, quais são os limites, né, do cyberbullying, o que deixou de ser brincadeira e agora virou uma coisa séria nessa situação. Tem uma versão dessa cartilha para os pais e familiares, né, que aí eles vão entender como lidar com essa situação, como fazer a abordagem, como identificar que está acontecendo o cyberbullying nessa situação, e uma terceira versão dessa cartilha para os educadores, né, que também tem uma função de ajudar, né, na identificação ou impedir, né, que isso aconteça nas escolas, nas turmas e tudo mais. Então, 3 cartilhas estão lá gratuitamente para ser feita download do Facebook, facebook.com/safety/bullying, né, para isso. São em português, são 3 PDFs. Eu baixei os 3, são muito interessantes, em uma linguagem muito acessível, né, de ser lida nesse caso. E assim, a escola é muito parceira da família, né? Exatamente. Desse ponto, né? Porque eles passam muito tempo na escola. E esse olhar tem que ser diferenciado para isso. Exatamente, ou seja, a criança fica na escola e assim, grande parte desse início, né, ou do cyberbullying acontece na própria escola, ou dentro do ambiente da própria escola. Então, isso é uma questão importante dos educadores estarem preparados, né, para identificar e para tratar e lidar com esse tipo de situação para isso. Outras dicas na questão de segurança, a gente comentou algumas aqui, tipo, não usar a mesma senha para todos os serviços, usar um cofre de senha, a gente falou de cofres de senhas aqui para armazenar senhas diferentes nesse caso, não esquecer do backup, que as coisas, principalmente HD, pode te deixar na mão a qualquer momento, sem a situação, e lembrar de autenticação de 2 fatores. Isso é uma questão importantíssima hoje para a questão de segurança na internet. Todos os aplicativos hoje, os maiores portais aplicativos, Gmail, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos eles têm a opção de ativação de autenticação de 2 fatores e pode ser habilitada. Isso reduz imensamente o risco de roubo de identidade, né, ou clonagem de contas na internet, para isso. Bom, eu tenho várias dúvidas pendentes. Vamos lá. E tem uma informação aqui do Wellington. Ele disse que ele consegue compartilhar iPhone com Android, o Family Link. Não, consegue, só que o aplicativo do pai tem que ser no Android. Ou seja, o Family Link, existe a versão para Android e iOS, funciona. Só que o pai, né, ou seja, que vai controlar os celulares dos filhos, tem que estar instalado no Android. No caso dos filhos, pode ser Android ou iOS, não tem problema. Mas o aplicativo principal que vai controlar os outros tem que estar instalado no Android. Tá, a gente vai pedir mais informações aqui para o Wellington, né, de como ele está funcionando. Enquanto isso, eu vou para a dúvida do Gerson. Vamos lá. O Gerson tem perguntas, eu acredito, de programas passados, né? Foi na sexta-feira passada. Isso, ele fala do aparelho A30S da Samsung, se é um aparelho bom ou não. Então, Gerson, o A30S é um aparelho mediano. Na verdade, o ponto negativo dele é a tela, né? A tela realmente não é uma tela que tem uma boa característica, uma boa qualidade de imagem. A performance, o desempenho dele é mediano, mas a tela realmente é um ponto fraco desse aparelho. A Rosana também fala de Samsung, diz que depois que fez uma atualização, ela perdeu os contatos. Dá para salvar, recuperar, enfim? Então, Rosana, isso é uma questão interessante, porque os contatos não ficam no aparelho, eles ficam na nuvem, associados à conta do Gmail que você colocou, né? Quando você habilitou a primeira vez o Samsung, o seu telefone, provavelmente foi solicitado a você uma conta de Gmail, até para você baixar os aplicativos também, para ficar associado à conta do Google Play. Então, esses seus contatos estão associados com essa sua conta e estão salvos na nuvem. Se você colocou, ou se por algum motivo foi desconfigurado, se você colocar o mesmo e-mail do Gmail que vocês tinham utilizado antes da atualização, provavelmente os contatos vão ser feitos download novamente para você. Bom, o Marcos, ele... Na verdade é o Neto, né? O nosso ouvinte lá de Vila Velha, ele pergunta sobre o 5G, não é isso? Por que não funcionam de vez? Exatamente. Porque não funciona porque, na verdade, tem uma série de passos até lá. Então, primeiro tem que ter um leilão das frequências, em que o governo falou que vai acontecer no segundo semestre de 2020. Depois os operadores têm que montar uma infraestrutura de equipamentos, instalar torres, antenas, né, tudo mais, para depois, né, aí sim, esse serviço ser oferecido aos clientes. Por isso que tem uma
um certo caminho aí para até que o produto seja oferecido diretamente para o usuário final. Agora sim, o Marcos, né? Todos os aparelhos de celular e smartphone estão preparados já para quem já tem equipamento para o 5G? Não estão, Marcos. Na verdade, a grande maioria dos smartphones hoje vendidos no Brasil não tem compatibilidade com 5G. Pouquíssimos, os top de linha, basicamente, que estão, assim, os últimos modelos de cada um dos fabricantes, aí, normalmente, principalmente Samsung e Apple, tem compatibilidade com 5G, mas são uma minoria, a maioria não tem, e na verdade só vai acontecer isso quando tiver realmente popular a parte do 5G em redes disponível para os usuários finais. Então, provavelmente no final desse ano a gente vai ter aparelhos mais frequentemente ofertados no mercado que sejam compatíveis com 5G. Por conta da chegada do 5G, os planos de telefonia ficarão mais caros ou não? Olha só, provavelmente, assim, como a gente vou fazer a gente não dá para prever, né? Mas se a gente fizer um comparativo na migração, quando apareceu o 4G, os planos eram um pouquinho mais caros, porque era novidade, as operadoras muitas vezes queriam cobrar um pouquinho mais, mas logo depois, quando ficou popular, os preços até caíram. Hoje a gente vê que os preços de 4G, se a gente comparar as franquias que a gente tem hoje oferecidas, as velocidades, né, com os preços que eram no início do 4G, os preços são muito menores, né, em comparação com as franquias. Então, eu acredito que no começo pode ser que tenha alguma acréscimo, porque é uma novidade, né, as operadoras queiram faturar um pouco mais nesse lançamento, mas depois os preços vão na concorrência ampla e aí vão cair. Por fim, a pergunta, se por acaso for comprar um smartphone hoje, qual seria então a melhor opção, principalmente levando-se em consideração essa futura mudança para o 5G? Eu não levaria em consideração o 5G hoje, né? Hoje é uma situação que a gente está falando de 5G realmente, efetivamente funcionando no Brasil, e aí vai começar pelas capitais, em primeiro semestre de 2021, talvez segundo semestre de 2021 que chegue até aqui. Então tem uma longa estrada até o ano que vem. Então eu compraria um aparelho que te atendesse, né, dentro das suas necessidades. Tem aparelhos com preços muito acessíveis, a linha Moto G tem modelos bem interessantes, a linha de Samsung também, a própria LG também tem uns modelos interessantes que tem boa qualidade de câmera, boa qualidade de tela também. Então, assim, dá uma olhada nesses modelos. Quem usa a Apple também, tem vários modelos de Apple também que são um pouco mais caros, obviamente, mas que também atendem a um público específico nessa situação. Então, eu não levaria em consideração 5G nesse momento na escolha de um aparelho. Ok. Fechando para os destaques da semana. Vamos lá. Destaques da semana. Eu vi assim, alguns notícias interessantes. Primeiro, revolução das impressoras 3D. Uns pesquisadores da Universidade de Toronto fizeram uma impressora 3D de pele. Então agora você tem problemas com grandes queimados, problemas que tinham problemas de cicatriz muito grandes. Eles conseguiram fazer uma impressora que consegue gerar uma folha de pele, vamos chamar assim, para ser colocado em cima de queimados. É um outro uso da impressora, da tecnologia de impressão 3D, né, para isso. Bem interessante nesse caso lá, né? Outra questão interessante foi que o Alphabet, que é uma holding do Google, né, que reúne todas as empresas do Google, lançou uma ferramenta que até agora está disponível apenas para empresas de mídia, de detecção de fake news. Então, ou seja, é dado um acesso a essa ferramenta a jornalistas, por exemplo, e eles podem submeter matérias, vídeos, né, fotos para essa ferramenta, e ela consegue identificar que aquela foto é falsa ou que aquela foto tem algum tipo de manipulação, vamos chamar assim nesse caso. Então, é uma ferramenta que está ainda em teste, está disponível apenas para os mídias, né, empresas de mídia, mas eu acredito que em breve isso vai ser disponibilizado para o público em geral, né? E outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que o Chrome, na próxima versão, já foi anunciado, ele vai bloquear conteúdos maliciosos. Então, quando você entrar num site que tem algum conteúdo malicioso, o próprio Chrome já vai bloquear esse acesso, não vai deixar que ele infecte o seu computador. E quem define o que é conteúdo malicioso? Ele faz teste, ele tem um cadastro, eles ficam varrendo nos sites, e identificam construções ou pelo menos comportamentos maliciosos daquele site. Então ele já
já classifica aquele site como um site malicioso, por exemplo. É aquele que tem a possibilidade de nos infectar. Exatamente, Tá. exatamente. Então, Entendi. vai ter Legal, um aviso. hein? Vai mandar um muito alertão bacana. assim? Exatamente, um alerta vermelho e aí já alerta que você já fica esperto de que aquele site tem alguma coisa estranha, nesse caso aqui. Muito legal as dicas do Gilberto. Bom, aqui ó, tô sugerindo então da gente fazer um teste com o programa do Family, Assim, né? Do caminho inverso. tá. Pô, legal. Ele diz inclusive que ele controla pelo iPad. Então fica a dica aqui do nosso ouvinte. Então, legal, pra gente fazer o teste lá dessa situação. Ele diz que controla com diferentes ferramentas da Apple. Então vale a gente fazer um teste Tá bom. do Tá Family, não é isso? Family Link. Family Link é a ferramenta do Google. Existem ferramentas da Apple. O Family Link é a ferramenta do Google, especificamente.